Viu aí, Marcel? Ele fala já ligando ao pentecostalismo, né? Ele fala que é gravíssimo, porque ele atribui a Leão XIII, né, como se Leão XIII tivesse inaugurado o pentecostalismo no mundo. Olha que absurdo. Mania vita in morte suo. Salve Maria a todos! Sejam novamente bem-vindos aqui ao canal Tietos Fidelium. Eu sou o Leonardo. Salve Maria, Marcel. Salve Maria Leonardo, salve Maria a todos. Queria aí agradecer o pessoal que tem se inscrito no nosso canal e pedir pro pessoal compartilhar aí, continuar compartilhando. Já estamos quase aí nos 2.000 inscritos. E a promessa continua de pé, né, Leonardo? Verdade, fazer a aí. live, vai ter que fazer. Pois é, e quem puder compartilhar nos grupos, né, no WhatsApp, Ajuda no Telegram, bastante. ajuda bastante. Bem, hoje o tema que a gente vai abordar, né, Marcelo, é sobre a renovação carismática católica. É muito importante a gente mostrar para as pessoas o que realmente a igreja nos ensina sobre este movimento e a verdade sobre tudo isso. Mas antes, né, Marcelo, é bom a gente fazer uma explicação aqui que os últimos vídeos deu muita repercussão, né, cara? Muitas críticas, né? As pessoas não entendem que o nosso canal é um canal de entrevista. Pois é, foi com a entrevista do Frei Thiago, né? O pessoal criticou bastante pelo fato do Frei Thiago defender o conclavismo, mas a gente sabe que essa posição é uma posição que encontra um certo fundamento dentro da doutrina católica, né? Um fundamento que é o que ele defende a solução para a vacância é o conclave. Não é bem conclavismo igual falam, né? Mas é o conclave, extinguir a vacância, né? Outras pessoas defendem que pode ser que surja um cardeal dentro da própria nova igreja, outras acham que pode ser um milagre, pode acontecer, né? O Cristo Exatamente. Vem, resolve. Então, assim, eu não vejo um fato grave suficiente para deixarmos de trazer o Frei Thiago como nós fizemos, né? Eu acho que não é um fato determinante. Agora, a crítica sempre vai existir, né? Eu acho que a gente não vai agradar a todos. O importante é o que Deus pensa de todos nós, né? Isso que é o mais importante. Com certeza. E agora, renovação carismática católica, né? Pois é, nós estamos aqui, primeiramente eu quero falar que nós não estamos aqui para atacar pessoas, né? Porque a gente sabe, eu fui adepto da RCC, né? Não só eu, mas muitas pessoas hoje estão no tradicionalismo, né? Tanto no sede-vacantismo, na Fraternidade São Pio X. São, assim, a grande parte são pessoas que vieram da RCC, né? Vamos falar a verdade, porque a RCC ela tem essa questão de abarcar muitas pessoas, né? Ela é muito forte nessa questão de mídias sociais, na própria televisão tinha canção nova, então, né, os shows, então isso atrai muitos jovens, né? E nós fomos também atraídos e fomos adeptos da RCC e até um certo ponto, né? Porque a gente está ali dentro, mas a gente começa a estudar o que é a doutrina católica, né? Não ficarmos ali só na questão da RCC e a gente acaba descobrindo certas coisas que nos levam a chegar à conclusão que a RCC realmente ela é de raiz protestante, né? E foi um caminho que Deus fez a gente percorrer naquela época, né? Que a gente estava meio que na ignorância, a gente não sabia da real situação da igreja. Naquela época já acontecia tudo isso que nós falamos hoje. Mas não quer dizer também, né, Marcelo, que as pessoas precisam seguir o mesmo caminho que o nosso, né? Não, temos exemplos de pessoas que já, igual, por exemplo, o Padre Gabriel, que já se tornou sede-vacantismo, né? Direto ali, já na fé mesmo, tem muitas pessoas, tem muitos exemplos de pessoas que já se tornam católicos dentro da tradição. Exatamente. Mas o nosso caso não foi assim. A gente conheceu a RCC, né? A gente sabe que tem muitas pessoas bem intencionadas ali dentro e estamos aqui estudamos, né? Estudamos e chegamos à conclusão de que realmente ela é de raiz protestante. E chegando a essa conclusão, a gente tem assim, a obrigação de tomarmos uma posição, né? Exatamente. Porque, se a gente ter na mente nossa, né, se o católico verdadeiro ele tem a certeza que o protestantismo é um grande erro, né? Que a Revolução Protestante foi a mãe de todas as revoluções e que o protestantismo é uma heresia, né? Não tem como você ficar ali dentro da RCC, né? Não tem... Como é que você vai permanecer num lugar que você tem ali o conhecimento de que ali tudo surgiu de dentro de uma religião que não é a católica, né? Então, Verdade. assim, é muito difícil você permanecer na RCC depois que você chega a essa conclusão. Agora, para a gente fazer um breve histórico aí, né? Vamos dizer assim... para começar falando da RCC, há quem diga que na Idade Média já existiam alguns traços ali de renovação carismática, né? Não, muito pelo contrário, não é isso. É o contrário, né? Na verdade, tá vendo? A RCC, ela
da mesma forma que o movimento pentecostal, eles querem resgatar aquilo que aconteceu em Pentecostes, né? Então, No ato dos apóstolos ali, os né? atos dos apóstolos. Então, assim, eles querem trazer aquela igreja de volta, porque eles pensam, alguns líderes, né? A gente está aqui, assim, a gente não trouxe nenhuma bibliografia, nada disso para não ficar maçante. Mas a gente trouxe alguns depoimentos de líderes da Mas vou RCC. citar algumas passagens também ao longo do vídeo aí. Que provam que realmente ela é raiz protestante. Eles mesmos admitem isso. Então, assim, eles falam que querem resgatar esse Pentecostes, né? Que eles dizem que isso foi abandonado na Idade Média. Né? Tem até um vídeo, né, cara? Vamos botar um vídeo. Bota o vídeo aí pra gente... O que ele diz, né? De um certo tempo, sobretudo aí a partir do século II, século III, essa experiência carismática na igreja começa a definhar. E esse período, século III até o Concílio Vaticano II, século XX, 1960, é considerado como um inverno carismático. No vídeo aí, Marcel, viu? Então, é uma coisa assim, que eu considero assim, como é que pode, né, uma pessoa dizer isso aí? Porque ele diz que a Idade Média, né, que foi o período de maior glória da Igreja Católica, né, onde a Igreja Católica ela tinha um papel extremamente importante na sociedade, né, que foi o período de glória da Igreja, ele diz que foi um período de inverno carismático. Então, eles pensamento é um pensamento contrário, né, do que realmente é a Igreja Católica, né? Ele acha que a Igreja ela surge ali em Pentecostes, né, ali nos Atos dos Apóstolos, e que depois a Igreja meio que esfria, né, durante a Idade Média, né, e que só vai se recuperar pós-Concílio Vaticano II. Ou seja, é uma visão totalmente contrária, né, do que um verdadeiro católico tradicional pensaria, né? Sim. Né? Na verdade, a Igreja Católica teve a sua maior glória foi justamente na Idade Média, né? E que isso teve sua maior derrocada justamente depois do Concílio Vaticano II. Então, assim, é uma afirmação totalmente infeliz de uma pessoa que precisaria estudar mais doutrina da Igreja, né? E há um comentário também que eles associam muito ao ressurgimento, vamos dizer assim, né, da renovação carismática, com uma declaração de Leão XIII, né, quando ele faz aquela oração, né, na verdade... do Espírito Santo, aí eles falam que uma pessoa naquela mesma época ali, né, começou a orar em línguas. Uma afirmação absurda. Por quê? Eles falam que o século XX é o século do Espírito Santo, né? Por que eles falam isso? Porque é ali que surgiu os primeiros, né, as primeiras igrejas pentecostais, né, onde surgiu o movimento pentecostal, né, os primeiros pastores, né, que teve lá a questão em Los Angeles, a rua chamada de Rua Azusa, que fala que foi a primeira experiência pentecostal dentro do protestantismo. E eles citam isso como se isso fizesse parte da história da RCC, olha só. Eles contam a história do movimento pentecostal nas igrejas protestantes como se fosse uma história da RCC. Então você vê que eles admitem que a RCC surgiu do protestantismo. Né? Tem até um vídeo, né, que separamos. Bota aí o vídeo do Leão XIII aí. Virada do século. No dia 1º de janeiro de 1901, o Papa Leão XIII entoa o Veni Creator Spiritus, algo comum, sempre se canta no início de cada ano ao Espírito Santo, mas naquele canto ele faz a consagração do século XX ao Espírito Santo. Conta-se que naquele mesmo dia e hora, do outro lado do globo, na cidade de Topeka, no Kansas, na escola bíblica do pastor Charles Parham, uma mulher, por nome Agnes Osman, começou a falar em línguas estranhas, que ninguém compreendia. Sinais de um selo de uma experiência do Espírito. E ela ficou por uma semana com aquela experiência de ora falar em línguas que ninguém podia entender, ora falar em outros idiomas que ela nunca tinha estudado previamente. E ali começa praticamente o nascimento do que vem a ser o movimento pentecostal. Aí, viu, Marcelo? Ele fala do pentecostalismo, né? Ele associa já isso, né? Como se Leão XIII tivesse inaugurado o pentecostalismo no século XX, né? Ele fala ali que
ao mesmo tempo que Leão XIII estava rezando o Vini Creator Spiritus, né, no 1º de janeiro de 1901, ao mesmo tempo tinha uma mulher, uma protestante do outro lado, não sei de onde, orando em línguas, né? Atribuindo a Leão XIII a inauguração do pentecostalismo no mundo, né? Que é um absurdo. Porque o pentecostalismo ele é até pior que o protestantismo, né? É uma coisa que surge dentro do protestantismo, logo ali no início mesmo do século XX, mas que algumas denominações surgem depois desse movimento, né? Mas outras permanecem tradicionais, né? Eu acho o seguinte, cara, eu acho assim, a RCC ela só foi surgir depois do Concílio Vaticano II por causa disso, porque antes ela não teria espaço, a igreja não daria o espaço para um movimento pentecostal, né, dentro de seus muros, né, ali, um movimento pentecostal. Então, ela foi só ganhar terreno fértil depois do Concílio Vaticano II mesmo. Mas, apesar de ela não ter ganhado esse terreno fértil, mas muitas denominações protestantes surgiram ali depois desses primeiros sinais, né, desses movimentos, né, ali com os pastores ali na tal da Rua Azusa, onde tinha um barracão, onde muitos jovens se reuniam ali, aí tinham experiências, né, o pessoal relata, né, pessoas desmaiando, né, pessoas orando em línguas estranhas, mas ali na igreja mesmo só foi ter espaço esse tipo de movimento depois do Concílio Vaticano II, né, tanto que aí você vê um espaço, né, muito grande entre o que o Leão XIII iniciou aquela oração até, que foram 70 anos, então isso não tem nada a ver com a oração de Leão XIII, que Leão XIII tenha inaugurado. Agora você comentou uma coisa que é importante, ele falou ali também do dom de línguas, oração em línguas, ele falou de duas formas, uma de diversas línguas, que essa é a maneira como a igreja interpreta, eu vou trazer aqui porque isso é importante, que é o que mais falam ali acerca da renovação carismática, é um dos pontos principais. E ele fala da questão de línguas misteriosas. Aí vamos lá. O dom de línguas eles pegam 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2 e seguintes. Eu não vou ler tudo aqui, que é muita coisa, mas vou até botar aqui aparecendo, mas vou pegar alguns trechos. Olha o que Paulo fala. Ao contrário, o que profetiza fala aos homens, para sua edificação, exortação e consolação. O que fala uma língua desconhecida, edifica-se a si mesmo. O que profetiza, edifica a igreja de Deus. Assim, pois, irmãos, se eu for ter convosco falando em diversas línguas, de que vos aproveitareis se vos não falar com a revelação, ou com a ciência, ou com a profecia, ou com a doutrina? É importante que aqui Paulo já fala em diversas línguas. E lá embaixo, aqui ainda nesse capítulo, se as pessoas forem lendo, né, ele vai chegar num ponto aqui também importante, se alguém fala em línguas, fala em 2, ou quando muito, 3, e um depois do outro. E haja um que interprete. O que a gente vê na renovação carismática? Aquela multidão de gente orando em línguas, né, e ninguém entendendo nada. Ninguém entendendo nada. Aí vem também lá em Atos, capítulo 2, versículos 3 e seguintes. Aí a gente vai entrar no ponto que a igreja explica o verdadeiro sentido do dom de línguas, né? O que aconteceu lá no Atos dos Apóstolos? Os apóstolos estavam lá, né, e apareceram-lhes repartidas umas como línguas de fogo, das quais pousou uma sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar várias línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Partos, medos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e várias partes da Líbia vizinhas de Cirene, e os vindos de Roma, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Todos os ouvimos falar nas nossas línguas das maravilhas de Deus. Veja bem, eles começaram a pregar e todos ali ouviram na sua própria língua. Tinha várias pessoas de várias nações que tinham idiomas diferentes. Então, o que a igreja ensina? Que eles receberam esse dom para aquele momento, naquela época. E o dom era o quê? Falar várias línguas, vários idiomas. Se a gente pegar o magistério da igreja e alguns santos falando sobre isso, eles vão falar nesse ponto. São Tomás de Aquino. Quanto ao dom de línguas, devemos saber que, como na igreja primitiva, eram poucos os consagrados para pregar ao mundo a fé em Cristo, a fim de que mais facilmente e a muitos se anunciasse a palavra de Deus. O Senhor lhes deu o dom de línguas. Quer dizer, para aquele momento, né, para transmitir a palavra para as pessoas que falavam diversos idiomas, né?
Olha Santo Antônio, ó. E todos estiveram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em diversas línguas, segundo o Espírito Santo lhe dava a falar. Falavam todas as línguas ou também falavam uma na sua língua hebraica e todos os entendiam, como se falasse na língua de cada um dos ouvintes. Então Santo Antônio explica que muitas das vezes os apóstolos poderiam estar falando na sua própria língua e as outras pessoas entendendo na sua língua. Ou às vezes eles falavam na língua daquelas pessoas. Aí as pessoas podem dizer, né, que tem uma passagem que fala assim, esses homens estão loucos, né, estão embriagados, então tentando explicar que o que eles falavam eram coisas misteriosas. Mas por que aquelas pessoas falaram isso? Né? Eu reflito dessa forma. Pedro e os apóstolos, eles eram pessoas simples, sem instrução. Imagina você vendo uma pessoa humilde na rua e começar a falar, por exemplo, árabe. O que as pessoas vão falar daquela pessoa ali? Poxa, se você não conhece aquele idioma, aquela pessoa ali tá louca, tá bêbada, porque tá falando coisas sem sentido. Então era o que aconteceu na época. A igreja interpreta o dom de línguas como o dom de falar várias línguas, como São Paulo mesmo ali atribuiu e como os santos também atribuíram a isso, né? Então eles distorcem, né, cara? O movimento pentecostal, ele inaugura uma nova Torre de Babel, né? Se for Verdade. Pensar, ali foi onde as pessoas, cada um falava um idioma e ninguém entendia nada. É justamente isso que acontece nos cultos pentecostais e nos grupos de orações da RCC. As pessoas ficam balbuciando, né? Ali, a gente era da RCC, a gente sabia como é que funcionava e ninguém entendia nada, né? Como se fosse um transe coletivo, né? Digamos Exatamente. Assim, né? É o que está ali presente ali fora as outras questões, né? De orações de cura interior, né? Essa questão de repouso no Espírito Santo, as pessoas caindo e repousando no Espírito Santo. O sentimentalismo, né? Como tem sentimentalismo dentro da renovação carismática, né? Porque assim, alguns falam que o movimento pentecostal ele tem alguns elementos da gnose, né? A gnose está presente ali dentro do movimento pentecostal, que abarca muito essa questão da questão mística, né? A questão de você sentir Deus, né? Tinha muito isso, né? Pô, sentir no meu coração. Muito lado sentimental. Eles pegam muito essa questão do sentimento e é uma fé que não é uma fé sem a razão. Sem a né? razão. É uma fé que vai através do sentimento. Você precisa sentir Deus para que você se converta, né? Não é necessário você se converter através da razão. Você tem que sentir Deus. Eles falam em empoderamento, né? Então, assim, isso acaba causando uma confusão, né? Porque se você fala ali que você tem o Espírito Santo, né? Que você está falando em nome do Espírito Santo, para que você vai estudar alguma coisa, né? Para que você vai estudar doutrina? Você vai procurar conhecer as coisas? Porque se o próprio Espírito Santo está dentro de você, falando através de você não precisa de mais nada, né? Você já tem o Espírito Santo ali. Então tinha muito isso dentro da RCC, tinha muita superstição, né? Muita questão de você, às vezes, abrir a Bíblia, né? E você olhava ali uma passagem, você ficava ali achando ali que aquilo ali era para você, abria de forma aleatória, né? Não sei se você lembra disso. O abrir a Bíblia, assim, não é tão errado você fazer isso, porque se a gente pegar na própria Sagradas Escrituras, faziam isso no Antigo Testamento, né? Mas sei lá, eu acho assim... Só que acaba se tornando um exagero, né? Uma coisa meio supersticiosa, exatamente. Né? Aí tudo que você abre, você vê, isso tá falando pra mim, e não é bem assim, né, cara? Eu acho meio complicado isso daí. Eu acho que... E naquela época, né, não sei se você lembra, eu participei, mas eu ficava mais na parte de tocava, né, tinha banda, a gente não ficava muito ali no meio das pessoas ali, mas eu achava assim, eu nunca gostei muito, assim, dessa coisa de você estar ali, mandando você botar a mão no coração, falando com o irmão, fala pro irmão que o Jesus te ama. Uma coisa muito romântica, né? Muito... que não é a doutrina católica, né? De fato, né? Então... E eu também ficava muito incomodado naquela época que... Na verdade, eu nunca senti nada, né? Vou falar a verdade, não sei você, né? Então as pessoas falavam, né, perto de você, você sentiu, eu senti isso, senti aquilo, eu senti não sei o que, eu senti o calor, eu senti o arrepio, eu senti os meus pés até a cabeça queimando.
E eu nunca senti nada disso e eu me sentia um pouco diminuído por causa disso, né? Eu não sei você, a sua experiência, né? Eu já era mais pra esse lado um pouco assim. Às vezes eu tinha algumas experiências ali, igual você tá falando, nesse sentido de sentir uma presença a mais. Às vezes a gente sente, né? Até rezando em casa, às vezes a gente sente uma presença de Deus a mais. Só que às vezes, igual você falou, é verdade, a renovação acabava um pouco exagerada. Igual o batismo no Espírito. Às vezes você via pessoas que caía, ia longe, e o outro botava a mão nele, ele ia o batismo dele, ele ia sentando sozinho assim no chão, assim, e deitando. Era estranho, né, às vezes. É uma coisa também, esse lance de imposição de mãos, né? Isso só cabe ao sacerdote, né? Na RCC, você tem isso pra tu quanto é lado, né? Todo mundo põe as mãos na RCC, né? Põe as mãos nas cabeças das pessoas. E eu acho assim, a RCC, ela meio que criou uma igreja paralela ali à Igreja Católica, né? Se a gente for parar para pensar, né? Você tem ali os próprios líderes, né? Você tem ali o próprio culto da RCC, né? Que tem até dias de, né? Você vê, tem os grupos de orações, né? É como se fosse uma igreja protestante dentro da Igreja Católica, né? Eu vejo assim, eu vejo como uma igreja paralela, né, que só foi ganhar espaço mesmo depois do Concílio Vaticano II, né? Se a gente for pensar... exatamente. Ganhou mais força depois de 1967. Porque na verdade eu penso que a igreja, antes do concílio, né, ela não daria espaço para esse tipo de coisa. Até mesmo porque a igreja, ela sempre condenou com muita veemência o protestantismo, né? E sabendo que é um movimento que vem de dentro do protestantismo, ela não teria espaço, né? Mas o pentecostalismo não teve espaço nas denominações protestantes, né? Nas denominações protestantes, você tem aí igrejas batistas tradicionais, igrejas batistas pentecostais, você tem igrejas metodistas que são tradicionais, igrejas metodistas que são pentecostais e assim por diante. Ali dentro da Igreja Católica, esse surgimento, né, desse movimento pentecostal, né, foi só acontecer depois do Concílio Vaticano II, que teve esse terreno fértil, né? E vamos voltar a falar da história. Mas né? eu só quero abrir um parênteses aqui, Marcelo. Você falou do sentimentalismo. É bom a gente trazer um pouco de doutrina para as pessoas verem que a gente não está falando aqui coisa nossa, né? Para você ver, o sentimentalismo ele é condenado pela igreja. Na Pascendi de São Pio X, ele já havia condenado. Olha o que ele diz, vale a pena ler. Eis como eles o declaram. No sentimento religioso, deve reconhecer-se uma espécie de intuição do coração, que pôs o homem em contato imediato com a própria realidade de Deus e lhe infunde tal persuasão da existência dele e da sua ação, tanto dentro como fora do homem, que excede a força de qualquer persuasão que a ciência possa adquirir. Afirmam, portanto, uma verdadeira experiência capaz de vencer qualquer experiência racional. E se esta for negada por alguém, como pelos racionalistas, dizem que isto sucede porque estes não querem pôr-se nas condições morais que são necessárias para consegui-la. Ora, tal experiência é a que faz própria e verdadeiramente crente a todo aquele que a conseguir. Quanto vai dessa doutrina católica? Já vimos essas ideias condenadas pelo Vaticano I, pelo Concílio Vaticano I. Viu ele dizendo, São Pio X, condenando essa questão de intuição do coração, de deixar a razão de lado, que você estava acabando de falar aí. Porque o sentimento é uma coisa que vem e passa, né? Exatamente. Como nas escrituras Jesus fala que nós devemos, né, fincar a nossa casa em terreno rochoso, né? Não na areia. E eu vejo que a fé sentimental é como se a pessoa estivesse fazendo base da sua casa num terreno arenoso. Então é uma coisa que vem e que passa, né? Tanto que a gente vê muitas pessoas que frequentam, mas depois deixam de frequentar. Por quê? Porque ela se baseia no sentimentalismo. Exatamente. E o sentimentalismo é uma coisa que não permanece, não fica. Ela é uma coisa que você não vai ter uma constância ali. Agora, uma fé, né, que é baseada na razão, né, no conhecer, né, que é isso que Deus quer da gente, você com certeza vai estar baseada num terreno rochoso. Né? O sentimento, ele existe, né, Marcelo? É evidente que a gente tem sentimento, às vezes a gente vai sentir uma presença de Deus, mas isso não pode te mover, né? Isso não pode você tem que, retirar a sua razão, né, cara?
Na verdade, o que tem que te mover é realmente a razão, não o sentimento. Não o sentimento. Porque o sentimento é difícil de você discernir, né? Agora, aquilo que você conhece é o que você conhece, né? Se você sabe que a Igreja Católica é a igreja verdadeira, que Jesus Cristo está presente na hóstia consagrada, que a confissão ela tem o poder de absolver os pecados, né? Isso que você tem que saber. Agora que você vai, que você sentiu, que você não... Isso aí para mim é indiferente, porque na verdade Deus pede que nós carreguemos as nossas cruzes, né? Que façamos penitência, né? Então, nisso aí, você fazer penitência é o quê? A penitência é penitência, né? Você carregar uma cruz não é uma coisa para os sentidos boa, né? Você fazer penitência também não é uma coisa boa para os sentidos. Então, na verdade, se for parar a pensar, Deus pede que você se sacrifique, né? Que é uma coisa que vai contra aqueles sentimentos que o pessoal pensa que, né? Igual o pessoal tá na RCC, pensa que ali a presença é de Deus, quando arrepia, quando sente queimar, né? Igual o pessoal sempre falava, né? Então, assim, eu sou totalmente contra essa fé baseada em sentimento, até mesmo porque muitas das pessoas, elas acabam não permanecendo, né? Elas acabam deixando... E você falou aí de raiz protestante, tem até um vídeo, bota aí o vídeo falando sobre isso. Veja, as homilias de cunho social só, sem espiritualidade. E aí alguém levanta lá que leu um livro que falava de uma igreja atuante no poder do Espírito, aí um outro leu um outro livro, aí surgiram 3 livros lá, assim, base, né? E esses livros mexem com alguns desses dirigentes. Ralph Keefe, a sua esposa e mais 2 outros professores de Duquesne se interessam por aquilo e vão atrás de saber como é que era aquela experiência. Conversa com um pastor episcopaliano que dava aula na universidade, ele falou, não entendo nada disso aí não, né? Conheço o livro, está aqui na minha estante, né? Na hora que eles ligaram, eu estou lendo o livro aqui, mas eu não entendo, mas tem uma paroquiana que tem grupo de oração, a mãe dela tem grupo de oração, aí encaminha, e eles vão visitar essas senhoras com seus grupos, seu grupo de oração, ao passo de algumas semanas, a irmã, essa irmã evangélica que dirigia a oração, diz para eles, olha, vocês estão interessados nessa experiência, a gente vai orar. E nós não vamos impor as mãos em vocês para que não pareça que foi uma transmissão de coisa de uma igreja para outra, humana. Vocês querem, se Deus achar que é conveniente, ele vai dar a experiência. E oraram, e esses 4 primeiros foram batizados no Espírito, né? Em algum livro fala que impuseram as mãos, não impuseram não. Aí, viu? Ele fala de imposição de mãos, né? Ele fala ali que não houve a imposição de mãos, né? Mas que no livro fala que houve, né? E ele não vai admitir isso, né? Que houve a imposição de mãos, que ficaria uma coisa talvez para ele um pouco escandalosa, né? Você ter uma protestante impondo a mão sobre 4 pessoas que são católicas e que dali surgiu o movimento da renovação carismática, né? Então, ficaria uma coisa que não seria bom eles admitirem isso, né? Talvez ficaria mais escancarado. Então, assim, eu na época, quando eu me tornei, saí da renovação carismática, foi através de alguns textos, né, do professor Orlando Fedeli, né, que ali estava bem lógico que a RCC surgiu de dentro do protestantismo, né? Então, ali, aqueles poucos artigos, para mim, já foram suficientes para sair da RCC. Mas, quando eu vi esses vídeos, né, lendo alguma coisa na internet sobre a história da RCC, eu não sabia que a coisa era tão mais escandalosa, né, tão mais profunda. E vendo isso daí, esses artigos, esses vídeos, eu cheguei à conclusão que a RCC ela surgiu através de 3 ingredientes principais, né, que é a sola escritura, né, eu já vou explicar por quê. Também a questão do movimento pentecostal, né, que eles mesmos admitem isso, né, que a RCC surge dentro desse movimento pentecostal, que não teve espaço dentro da igreja quando iniciou ali, porque ali era a igreja antes do concílio, né, a igreja não daria espaço para esse tipo de movimento, apesar de ter tido muito espaço, né, nas denominações protestantes, muitas igrejas surgiram desse movimento pentecostal, e também o próprio Concílio Vaticano II, né, que deu esse terreno fértil para que a RCC surgisse. Por que eu falo sola escritura? Porque nessa época da década de 60, década de 50, né, existia um movimento chamado Cursilho
de cristandade, né? Os cursilhos de cristandade. O que eram esses cursilhos de cristandade, né? Que veio justamente pós o Concílio Vaticano II? Era um movimento de leigos, né? Que se reuniam, né? Depois das missas, dentro das universidades católicas, para discutir a Bíblia, né? Somente a Bíblia, né? Então você vê que ali você via claramente que eles estavam ali para discutir a questão da Bíblia, dos Atos dos Apóstolos, e não tinha doutrina católica, né? Até tem um vídeo, tem aí, tem Arthur, um vídeo, é bom a gente que colocar. fala sobre esses Deixa no cursilhos, jeito aí, Arthur, quando tiver no jeito você fala. esses cursilhos de cristandade, né? Onde esses leigos, né? Você vê que o leigo passa a ter um papel importante dentro da igreja, né? Depois do concílio, olha o que acontece, né? E ali fica discutindo a questão de Bíblia, e esquece a questão de doutrina da tradição, e tradição né, cara? católica, né? Ali foi a semente do Sola Escritura. da RCC. Por quê? Porque em um desses, o que o cara fala no vídeo ali, que houve na época uma convenção nacional desses cursilhos, né? E nessa convenção desses cursilhos foi apresentado para esses 3, 4 professores aí dessa universidade do Kesney, né? O livro, né? 2 livros, né? E quais são esses 2 livros? São 2 livros protestantes, que é a Cruz e o Punhal, e eles falam em outras línguas, né? Então eles pegaram esses livros protestantes, né? Que já é uma coisa absurda, né? Que jamais a igreja admitiria um católico lendo um livro protestante, né? Pensa só na Idade Média, os livros, né, que a igreja proibia, que estavam no Index. Então, assim, eles pegaram esses livros, leram, se identificaram com aquela história, né, do pastor que trazia os jovens e convertia os jovens através daquele movimento pentecostal lá em Nova York, né, que tinha uma... Tem essa história, né? Tem até acho que um filme, né? Esse pastor vai para Nova York, pega atrai os jovens, e os jovens se convertem, eles oram em línguas, né? Tanto que um dos livros eles falam em outras línguas. E o que eles fazem? Eles fazem uma coisa que eu considero também muito pior do que eu pensava, né? Porque assim, você pensa assim, pô, a RCC surgiu do protestantismo, né? Mas de qual igreja, né? Se a gente for estudar aí, a gente vai perceber que foi uma das piores denominações protestantes que já existiu, né? Que é a Igreja Episcopal Anglicana, né? Para quem conhece, essa igreja é uma igreja, né, que aceita tudo quanto é tipo. É uma igreja que tem princípios escandalosos. Então ele pega esses 3 professores, eles vão até o ministro, né, dessa igreja anglicana, né, e para falar sobre esses livros, né, se ele sabia alguma coisa, né, e esse ministro, né, esse pastor dessa igreja, ele indica uma paroquiana dessa denominação protestante, né, que é a chamada Flo Dodge, né. E por quê? Porque essa Flo Dodge, ela já estava organizando grupos de orações protestantes ali dentro daquela igreja anglicana. E esses 3 professores, eles vão, né, até essa Flo Dodge, conhecem essa militante ali dentro do protestantismo, né? E eles são convidados a frequentar esse grupo de oração, né? E é ali que ele fala onde essa pessoa, né, essa paroquiana, impõe as mãos sobre ele, né? Ele não admite isso, né? Mas alguns escritos dizem que ela impôs a mão sobre eles. Mas coloca o vídeo aí, Arthur, sobre a questão desse movimento dos concílios de cristandade, né? Onde eles só debatiam a Bíblia e esqueceram de debater a doutrina católica. Nós tínhamos o movimento bíblico. Houve uma grande busca pela Bíblia, pela Sagrada Escritura, em todas as tradições cristãs. Uma grande busca pela leitura bíblica. Na nossa igreja havia grupos e grupos e mais grupos de estudo bíblico. Surgiam movimentos como o movimento do Cursilho de Cristandade e tantos outros, né, que fizeram eclodir a busca, o desejo, o anseio pela Escritura. Então, tá vendo? Ele fala da busca pelas Escrituras. E o problema disso aí, eu vou até falar aqui já de uma vez também, você falou das Sola Escrituras. Sola Escrituras é os solas de Lutero, um dos solas de Lutero. Lutero falava que basta a Bíblia e a tradição, e excluindo toda a questão da tradição da igreja. Mas só que na própria Sagrada Escritura a gente vai encontrar Paulo falando para a gente observar a tradição também. Olha, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Permanecei, pois, constantes, irmãos, e conservai as tradições que aprendestes, ou por nossas palavras, ou por nossa escrita. Então, palavras, ou seja, ele falando, ou seja, a tradição da igreja, e também
o escrito, que seria, vamos pôr aí as Sagradas Escrituras e o magistério da igreja também, né? Isso aí foi um ingrediente, né? Ali tá claro, evidente, que esses movimentos do Cursilho de Cristandade foi ali a semente, né? Onde foi ali germinado ali, foi onde surgiu ali, né, a RCC, né? E juntamente com o Concílio Vaticano II, né? Que deu esse espaço para os leigos, né? Terem um espaço na igreja que não tinham, né? Tanto que as pessoas da RCC, elas exaltam o Concílio Vaticano II como se o Concílio Vaticano II fosse o maior acontecimento da história, né? Eles colocam até acima de outros acontecimentos importantes, como uma coisa assim, no lado positivo, né? Sim. E a gente sabe que é muito, muito pelo contrário, né? O lado é totalmente negativo. E teve essa questão também do pentecostalismo, né? Que a gente já explicou aqui, que foram uns ingredientes aí para que se formasse ali a RCC. Agora, para quem não sabe, essa igreja anglicana, né, de onde surgiu ali, onde aqueles professores foram atrás ali do ministro, depois começaram a frequentar o grupo de oração deles, é uma igreja que já na época, né, nessa época, na década de... Isso foi em 1967, que é quando eles buscaram essas pessoas, eles já admitiam um divórcio, nessa época, essa igreja, e já admitia os métodos anticoncepcionais. E 10 anos depois já admitia a ordenação de mulheres, né? Então, assim, e hoje eles admitem casamento de homossexual. Nossa. Não estou, logicamente, atribuindo nada disso à RCC, mas para você ver da onde que surgiu ali, né, da RCC, né? Ela vem de dentro dessa igreja episcopal anglicana, né? Os próprios, né? Você viu ali ele falando, né? Que ele buscou ali esse ministro, né? Dessa igreja. Sim. E foi atrás desses grupos que tinham lá, e depois eles começaram a organizar os seus próprios grupos nas universidades, né? Que foi o grande encontro da Universidade de Duquesne, onde essa Flodode, que eles falam, né? Que estava ajudando eles ali, participou, né? E foi lá e pregou sobre a questão dos Atos dos Apóstolos e assim por diante. Então, assim, tá claro, evidente para qualquer católico que a RCC é um movimento que surgiu dentro do protestantismo. Então, assim, a árvore má, né? Como é que a árvore má vai dar bons frutos? Né? E o interessante é que a igreja sempre ensinou a gente com relação às Sagradas Escrituras a ler as Sagradas Escrituras e entender conforme o que a igreja ensina. Porque são os bispos, né, os padres, os clérigos da igreja que vai nos dar um entendimento da Sagrada Escritura. Aí quando a gente vê oração em línguas, você vê que eles esquecem tudo que a igreja ensina sobre isso e cria uma nova doutrina. Igual você falou, né? O Concílio Vaticano II é próprio do Concílio Vaticano II criar uma nova doutrina, né? Não, e você lendo os documentos, né? Não sei se você chegou a participar daqueles... a Escola São Paulo Apóstolo, tinha uns cursos, né? Tinha uns cursos que a gente fazia lá, sim. E na apostila deles fala lá, nós estamos aqui para criar um novo modelo de igreja. Aí. Então eles admitem, né, que é um novo modelo de igreja, que o modelo anterior é como se tivesse assim, ultrapassado, né? E outras coisas que a gente ouve também, que é uma coisa grave, que o batismo no Espírito Santo, alguns dizem, né, que seria um 8º sacramento. Nossa! Que isso aí já foi condenado pela igreja, né? Acho que não sei se foi por Leão XIII ou acho que foi no Concílio de Trento, né? Que você inventar um novo sacramento é até pena de excomunhão, né? Então, assim, alguns falam que o batismo no Espírito Santo é um 8º sacramento, né? E outros falam também que se você só atinge a plenitude dos sacramentos, né, se você tiver sido batizado no Espírito Santo. Que o batismo convencional, né, que quando você geralmente na Igreja Católica batiza logo a gente nasce e já batiza. Eles falam que como a gente não tem a consciência plena do batismo, porque a gente é muito bebê, a gente não tem esse conhecimento, que a gente só vai atingir esse conhecimento pleno do batismo depois que você for batizado no Espírito Santo, né? Que é uma coisa gravíssima também, que defende sem dúvida. A RCC. Assim, a RCC ela atrai muitas pessoas, né? A gente sabe disso, né? Nessas década de 90. Principalmente, né? da teologia da libertação, que estava muito forte também. A RCC ela tirou um pouco as pessoas da teologia da libertação, né? É importante você falar sobre a teologia da libertação, porque
nessa época, né, a teologia da libertação estava muito forte no Brasil. Muito forte. Então as pessoas estavam sedentas de ouvir falar sobre a vida de Cristo, sobre a vida dos santos, sobre uma vida uma vida reta, né? E a teologia da libertação não falava nada disso, né? Na teologia da libertação falava sobre política. Isso. Então isso também ajudou muitas pessoas terem aderido à RCC, né? Porque as pessoas estavam cansadas de ficar ouvindo só sobre política. Estavam sedentas da palavra de Deus, né? E não se falava muito isso na teologia da libertação. E isso ajudou muito, né? E a tática da RCC é trazer bastante pessoas, né? Se a gente for parar a pensar, né? Eles veem muito essa questão de quantidade, né? Eu tava pensando nisso, né? Até que você for parar a pensar, a Canção Nova, por exemplo, eles não construíram uma igreja, né? Eles construíram um galpão, né? Que é o chamado rincão, né? Ou seja, ali a preocupação maior era o quê? Era ter pessoas, quantidade de pessoas ali, né? Hoje em dia que eles parece que construíram tipo uma igreja, né? Lá... eu tô por fora. Eu também tô por fora, mas parece que construíram agora... Uma igreja, né? Tipo uma igreja lá, né? Eu não sei se é Pai Eterno, Pai da Misericórdia, acho que eles intitularam, também não tenho certeza. Mas antes disso, eles construíram um rincão. Um rincão, exatamente. Maior ainda, né? Maior eles ainda, falavam, eles se gabavam de ter sido o maior vão livre da América Latina. Verdade. Então, assim, eles se preocupavam muito com essa questão de quantidade, né? Não só a RCC, né? Se você for parar a pensar, as igrejas pentecostais também, elas vêm muito do lado de quantidade, né? Você vê muita igreja protestante em galpões, em tendas, né? Tem muito isso. Exatamente. Eles não estão preocupados em construir um templo onde você tem ali aquela arquitetura sacra, aquelas imagens, todo aquele formato de igreja que te arremete ali às coisas sagradas, né? Eles estão mais preocupados em abarcar pessoas, então constroem rincões, galpões. Agora que parece que, assim, eu tô por fora, mas parece que eles construíram um templo. Um templo, né? Eu também nunca vi, não fui lá, eu não sei como é, mas parece que construíram um templo não em forma de rincão, me parece. Deve ser um templo lá, eu acho que é da Divina Misericórdia. Acho que é Pai da Divina Misericórdia, acho que é isso mesmo. Eu tenho impressão também, não sei se você tem amigo, porque eu tô por fora, mas que eu acho que a RCC não é mais a RCC de alguns anos atrás. Não, parece né? que enfraqueceu bastante. Eu acho que enfraqueceu bastante. Enfraqueceu. Eu acho por quê? Porque a nossa geração é uma geração muito populosa, assim, se a gente for parar a pensar. Então, na década de 90, o Brasil tinha muitos jovens, né? Então, a nossa geração é uma geração que tem muitas pessoas nasceram, né? Então, esses jovens, na década de 90, como eu e você, esses jovens cresceram, né? Se tornaram adultos, né? E eu acho que isso acaba amadurecendo um pouco também a fé dessas pessoas. E também, não sei se você vai concordar comigo, a gente vê muitas pessoas saindo da renovação e indo para a tradição. Tem muitas. Porque estão vendo as coisas erradas que estão acontecendo na nova igreja e estão abrindo os olhos, estão indo para a tradição, mas às vezes vão ali pro lado da administração apostólica, né? Igual aqui em Volta Redonda, a gente vê muitas pessoas tendo a renovação e indo para a administração apostólica. Vou te falar a verdade. As pessoas que eu conheci na RCC, cara, grande parte hoje não estão mais na igreja. Se for parar a pensar. Viraram protestantes, não é verdade? Muitos viraram. Até líderes, né? Líderes viraram protestantes. Pessoas que ficavam lá na frente viraram protestantes. E outras pessoas, né, que tem a questão da religião mais forte, né, mais presente na vida, acabaram ou se tornando, indo para a tradição católica, né, ou permanecendo ali dentro daquele ambiente ali. Porque assim, é difícil, né, para quando você está na RCC, quando você não tem opção, né? Você não tem uma terceira via. Você tem, ou aqui, pelo menos na nossa diocese, né? Ou você está na RCC, ou você está na teologia da libertação. Verdade. Você tem que escolher. Então, muitas pessoas também, a maioria dessas pessoas pararam de ir na igreja, se tornaram protestante, outras vieram para a tradição católica, começaram a aprofundar mais e perceberam realmente que ali havia algo de errado dentro da RCC. Por isso, hoje eu acho que a RCC está muito enfraquecida, porque as pessoas se tornaram adultas e com isso a fé, eu acho que a fé ela se tornou também mais racional, né, digamos assim. Mas é isso, Marcelo. Acho que deu pra gente fazer um resumo, né, do que é a renovação carismática, né? Tem muitas coisas que a gente poderia falar mais, senão também fica uma coisa Tem mais algum vídeo aí, né, Arthur, que a gente não exibiu? Então, coloca aí. Coloca aí, vamos ver esse vídeo aí e comentar sobre ele. Na Igreja Reformada, a experiência carismática encontrou uma abertura maior.
exatamente por falta de uma instituição, de uma estrutura, de um ministério ordenado, definido, a disciplina eclesiástica, o Papa, né, e todas essas coisas. Por isso já é possível uma experiência carismática a partir de John Wesley, no século XVIII, quando começa o movimento de santidade, que vai dar origem às primeiras experiências pentecostais, carismáticas na Igreja da Reforma. Aí, viu? Esse vídeo aí. Ele exalta a reforma protestante nesse vídeo. É. Então, assim, o que a gente vai dizer diante disso, né? De tudo que a gente falou aqui, né? Ele exalta e fala que a igreja não teve, a RCC não teve espaço na época, o movimento pentecostal, por causa da disciplina da igreja, dos padres, dos bispos, né? Então, assim, os caras estão admitindo ali. Que realmente tem uma ligação protestante muito forte, né? Por isso que você vê, assim, realmente muitas pessoas se tornaram protestantes dentro da RCC, né? Porque ali existe um convite, realmente, né? De todos os elementos que existem ali dentro, né? Eles acabam indo para a igreja protestante, como nós testemunhamos, né, muitas vezes, de muitos fiéis que eram amigos nossos, líderes que tornaram protestantes. Que então, se assim, afastaram, verdade. É a prova cabal, né? Quer deixar uma mensagem final aí, Marcelo? Então, só deixar o pessoal aí poder curtir o canal, né, deixar o seu comentário e compartilhar o nosso vídeo. E agradecer aí a todos aí que estiveram aí conosco, né, durante essa explanação, né, essa explicação. E espero que isso produza frutos, né? A gente não está aqui para criticar ninguém, né? Pessoas, né? A gente tá aqui para criticar o movimento, né? Que é realmente um movimento que surge dentro do protestantismo e é um movimento, e o protestantismo é uma heresia condenada pela igreja. Então, assim, não tem para onde sair, não tem saída nesse caso. Ou você admite, ou você não é um católico, né? De verdade. Então é isso, galera. A gente espera que a mensagem tenha sido transmitida da melhor forma. Igual o Marcelo falou, a gente não estamos aqui para atacar ninguém. A gente está falando da doutrina e do que é realmente a renovação carismática católica, que hoje nós temos um posicionamento diferente do que naquele momento de ignorância que vivíamos lá atrás. Deus permitiu que a gente passasse por aquele caminho. É um caminho que a gente teve que passar, mas não necessariamente, como a gente falou, todos precisam passar. Então, estamos aqui mostrando que é uma árvore que não tem bons frutos, que não está de acordo com o que a igreja sempre ensinou. Citamos algumas passagens aqui, mas existem muitas e muitas outras coisas que não dá também para a gente ficar fazendo um vídeo muito longo. Então, espero que ajude vocês, que vocês compartilhem esse vídeo para mostrar isso para outras pessoas também. E até uma próxima, se Deus assim permitir. E que Nossa Senhora nos abençoe e abençoe a cada um de vocês. Tchau, pessoal. Fique com Deus. Maria vita in morte